Para a gente começar mais uma vez? Nós temos um desafio tremendo, que é estudar os evangelhos, mas é um grande desafio, mas um grande prazer. Tenho certeza que você vai ter uma visão nova a respeito dos evangelhos. Depois que você terminar esse módulo, você vai ler os 4 evangelhos de uma maneira diferente, sobre uma nova ótica, que é esse o nosso objetivo. Mas feche seus olhos, peça ao Senhor, meu Deus, fala ao meu coração. Eu estou aqui sedento e querendo ouvir a voz do Senhor. Fala comigo, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração aqui, meu Deus. Muito obrigado. Que prazer e que privilégio estar na casa do Senhor. E em nome de Jesus, vamos nos debruçar sobre a Tua palavra agora e lhe pedimos graça do Senhor. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fica à vontade neste lugar aqui. Meu Deus, eu lhe peço se tem alguém aqui que por alguma razão esteja preocupado ou ansioso com alguma coisa, que nessa hora o Senhor traga paz a esse coração. Tira toda a ansiedade em nome de Jesus, que possamos estar concentrados aqui para sermos alimentados pela palavra da verdade, a santa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Sim, querido. É um privilégio tremendo estudarmos esse conteúdo. Sejam bem-vindos, portanto, ao curso dos Evangelhos. Quem estará lecionando aqui será eu e a professora Amanda Valadares, está lá atrás. Nós vamos intercalando, uma aula será eu e outra aula será ela. Evangelhos, introdução aos Evangelhos. Queridos, seria impossível nos debruçarmos aqui ou tentarmos esmiuçar todos os detalhes dos 4 evangelhos. A gente precisaria de estudar um ano inteiro, porque é um conteúdo vastíssimo, é um conteúdo imenso. O que nós vamos fazer aqui é nos concentrar naquilo que a gente quer transmitir de ensinamento para que alargue a sua visão sobre a leitura dos evangelhos. É impossível estudarmos isso tudo. Mas nós vamos encarar esse desafio aqui. Nós temos muito conteúdo a transmitir. Então, o que você puder registrar de informação, esse módulo está sendo transmitido, então você vai ter a oportunidade de depois rever, fazer suas anotações em casa, porque aqui a gente vai caminhar de maneira um pouco acelerada, porque o conteúdo é muito amplo. Mas ao final da aula, como você já participou dos outros módulos, você vai receber um resumo. O resumo que é a síntese do resumo de uma síntese, porque o conteúdo realmente é grande. Por serem muito profundos, portanto, é impossível a gente esgotar em 7 aulas. O objetivo nosso é esse daí, estabelecer uma base e estimular o aluno a prosseguir em suas pesquisas e a buscar o entendimento dos primeiros 4 livros do Novo Testamento. A gente vai ver aqui que, inspirados por Deus, esses 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, inspirados por Deus, eles escreveram de forma um pouco diferente, embora contando a mesma história. Escreveram a mesma história, abordando pontos diferentes. Essa é a verdade. Às vezes, numa primeira leitura que se faz dos evangelhos, pode ter a noção, nossa, que monte de repetição, mas está repetindo o que o outro já falou, mas está repetindo de novo o que o outro já falou, mas é diferente. A abordagem, o enfoque de cada um deles é diferente. Isso tudo com a finalidade de nos apresentar um Jesus. Esse, portanto, que é o propósito com o qual esses homens escreveram. Escreveram o que de há mais profundo destinado à humanidade, que é a respeito da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E escreveram por conta própria? Não. Escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que está registrado ali não foi porque o autor quis escrever daquela maneira. A inspiração veio pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo orientou a registrar aquele fato, porque tinha um propósito e uma finalidade ao ser alcançado. E nós veremos aqui alguns deles. A gente verifica aí, nos evangelhos, o tríplice ministério de Jesus.
tríplice ministério de Cristo. O primeiro deles, os 3 ministérios de Jesus foram esses daí, como profeta, como sacerdote e como rei. Amanda, faz uma gentileza, pega o microfone ali, pode pegar 2, que a gente vamos distribuir aqui para o pessoal fazer algumas leituras de alguns textos. Está atrás da parede. Vamos lá, o ministério de Jesus como profeta. Como profeta, Jesus cumpriu a predição de Moisés. Abra, por favor, sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 18. O outro abre em Atos, capítulo 7. E outro vai abrir em Hebreus, capítulo 1. Ministério de Jesus como profeta. Quem abriu em Deuteronômio capítulo 18, leia por favor, do verso 15 ao verso 22. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele o ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei a esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, eis que citarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, o que ele fará em meu nome, eu o requererei dele. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandar falar, o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor que não falou, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amém, está aí, obrigado. Agora lê alguém, por favor, Atos capítulo 7, verso 37. Pode ler, Ana Patrícia. Este é aquele Moisés, que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Portanto, a Bíblia deixa de forma muito clara a promessa de que o Senhor levantaria um profeta, de que Deus levantaria um profeta, alguém que viria para poder anunciar a sua palavra. E ele não somente falou, Jesus não somente falou com Deus, mais do que isso, Deus falou através dele na qualidade do seu filho, porque era o filho de Deus. Lê alguém, por favor, em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Quem abriu pode ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pronto. O escritor de Lucas, portanto, ele deixa de uma maneira muito clara. Antigamente, o Senhor Deus nos falou através dos profetas, mas agora, no nosso tempo, ele falou não por meio do profeta, mas através do seu Filho Jesus. Ministério do Senhor como sacerdote. Cristo tornou-se tanto oficiante do sacrifício, como ele também foi o próprio sacrifício dado por nós na cruz. Hebreus capítulo 9, lê alguém por favor os versos 13 e 14. Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? No Antigo Testamento, a purificação dos pecados era feita por meio de quê? Através do sangue de um animal espargido ali no tabernáculo. Era assim que era feito. Através de Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário agora vem promover a redenção
dos nossos pecados. Vem promover o perdão de maneira definitiva pelos pecados, não havendo agora necessidade de sacrificarmos animais para obtermos o perdão dos nossos pecados. Cristo, portanto, a sua obra redentora na cruz do Calvário demonstra isso, a purificação dos pecados. Como sacerdote ainda, Hebreus capítulo 7, versos 25 e 26. Lê alguém, por favor. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Hebreus 7, versos 25 e 26. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Portanto, aí o Senhor é aquele que, além de fazer a obra redentora nossa na cruz do Calvário, agora Ele está assentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Amém? Intercedendo perante o Pai por mim e por você. Prosseguindo aí, o ministério de Jesus como rei, ainda que tenha sido um rei rejeitado naquele momento pelos judeus, Ele é o rei. Em sua primeira vinda, embora ele tenha sido rejeitado, o testemunho dos evangelhos e de toda a escritura é de que ele possui um reino, e um reino que não terá fim. Abra alguém, por favor, 2 Samuel, capítulo 7, vai ler o verso 16, e outro abra em Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33. Vamos ver aí falando a respeito do ministério do Senhor Jesus como rei. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isso aí é uma palavra que o Senhor Deus deu a Davi, no momento em que Davi desejou construir uma casa para Deus. Davi, depois de construir um palácio lindíssimo para si, ele olha para o tabernáculo e fala: Deus, o Senhor está habitando em tendas, não que Deus habitasse ali, mas a presença do Senhor está sendo manifestada em tenda, e eu moro num palácio tão bonito desse. Eu quero fazer uma casa para o Senhor, eu quero te honrar. Isso era um ato de querer honrar o nome de Deus, reverenciar o nome de Deus. Ele falou: Deus, eu estou com um desejo imenso no coração de fazer alguma coisa muito expressiva para honrar o nome do Senhor. Eu quero construir um palácio para o Senhor, eu quero construir uma casa onde as pessoas busquem o nome do Senhor ali. Isso agradou tanto a Deus, não que Deus precisasse de uma casa com paredes, com cadeiras, Deus não precisava de nada disso, mas a sinceridade do desejo do coração é que move Deus. E Deus vê isso nas nossas vidas nos dias de hoje da mesma maneira. Deus contempla o seu coração, as suas motivações, aquilo que te leva a fazer, aquilo que te atrai à igreja, aquilo que te faz servir aos outros, servir na obra do Senhor. Deus nos olha por dentro. E Deus o contemplou, essa sinceridade no coração de Davi, de uma maneira tão intensa que ele falou: Davi, você me agradou tanto com esse negócio, que eu estou fazendo hoje uma promessa: não faltará rei na sua geração, na sua descendência. E não houve, não faltou, na verdade. Davi morreu, seu filho, seu neto, o reino dividiu ali com Roboão, continuou a descendência de Davi, sempre houve uma luz da geração de Davi no trono de Israel. E essa luz, ela se tornou de maneira agora definitiva e permanente, cumprindo através de Jesus Cristo, que é filho de Davi, da geração de filho de Davi, porque ele é da geração davídica. Então, Deus cumpriu ali essa promessa na vida, por meio de Jesus Cristo, na vida de Davi, de ter um rei agora que reinaria para sempre. Lucas, capítulo 1, versos 30 a 33, por favor. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, teu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém. Palavras do anjo Gabriel a Maria, falando a ela: olha, do seu ventre nascerá um que chamará Jesus, ele é filho do Altíssimo. E Deus, através da vida dele, está cumprindo uma promessa que fez a Davi
há mais de 1000 anos atrás. Isso é lindíssimo a gente ver como é que Deus, ele governa e coordena a história. Nada foge do controle dele. Ele tem o domínio, o poder e a autoridade. Portanto, aí o ministério de Senhor Jesus Cristo como rei. Prosseguindo aí, os evangelhos, uma história, 4 dimensões. A gente vai ver aqui que os evangelhos, eles são abordados em cada livro dos evangelhos, tem uma abordagem diferente, uma apresentação diferente a respeito de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o quê? Como rei. Marcos, como servo do Senhor. Lucas, como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Filho de Deus. Portanto, a gente verifica de uma maneira muito clara que a abordagem que cada um desses autores escreve o livro tem um enfoque diferente. Mateus quer mostrar Jesus como rei, nós veremos aqui hoje o porquê disso. Marcos como servo do Senhor, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Os evangelhos não são biográficos. Os evangelhos não são uma biografia de Jesus, entenda isso. Os evangelhos não são uma biografia, embora eles relatem fatos a respeito da vida de Jesus, mas não podem ser considerados uma biografia, porque uma biografia ela conta a história de alguém com detalhes, com todos os detalhes. Os evangelhos não trazem a vida de Jesus com detalhes, a gente vai ver isso aqui, mas trazem alguns fatos ocorridos, milagres registrados, algumas coisas da história da vida pessoal de Jesus, com a finalidade de apresentar-nos um retrato, como que realmente montando esse quebra-cabeça, dá-se para poder verificar ali um retrato, que é justamente o perfil do Filho de Deus. Portanto, não são biográficos e também não estão em ordem cronológica, a gente vai verificar isso aqui. Os 4 evangelhos são provavelmente os livros mais lidos de toda a Bíblia. São provavelmente os livros mais lidos de toda a Bíblia. E segue aí para você uma estratégia quando você quiser evangelizar alguém. Oriente a começar a ler a Bíblia pelos evangelhos. Sempre faça isso. É também uma opção. Mas sempre ler dos evangelhos. Alguma pessoa não cristã que você quer evangelizar, pergunte para ela, você lê a Bíblia? Olha, cria o hábito de ler a Bíblia, Deus vai te abençoar tanto. Comece a ler por Mateus, você vai ler a história de Jesus. Porque a partir do momento que começa a pessoa a debruçar ali e a meditar nessa história, meu querido, isso é transformador. O Espírito Santo ministra e vai operando de uma maneira maravilhosa. Então fica aí essa estratégia, ela funciona muito bem. Foram escritos, então, portanto, por 4 autores. 2 desses autores aí, eles tiveram uma convivência próxima com Jesus. Quem foi? Lucas? Mateus e João. Mateus e João foram discípulos de Jesus, caminharam com Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Marcos, embora não tenha sido discípulo de Jesus, ele teve contato com Jesus. Ele era mais jovem, né? Tinha possivelmente ali os seus 15 anos de idade, 17 talvez. Marcos. Mas a gente vai ver aqui que a casa de João Marcos, esse Marcos aqui é aquele mesmo João Marcos da viagem missionária com Paulo, que desistiu lá na primeira viagem missionária e voltou para Jerusalém. É o mesmo João Marcos. E na casa, quando nós fomos estudar aqui o livro de Marcos, a gente vai ver que na casa de João Marcos era como um QG de Jesus e dos discípulos. Era um local em Jerusalém onde sempre Jesus estava passando por ali. Quando Jesus passava por Jerusalém, ele se alojava ali na casa de João Marcos. Um evento interessantíssimo que os historiadores acreditam é que a última ceia celebrada por Jesus ocorreu no terraço da casa de João Marcos. Quando a gente lê lá na Bíblia a respeito do cenáculo, diz que a ceia aconteceu no cenáculo. Esse cenáculo era o terraço da casa de João Marcos. Então ele teve realmente contato com Jesus, não tanto quanto Mateus e João, que foram discípulos. Não, ele estava ligado diretamente, a gente vai estudar ali com os discípulos, porque o avivamento, o Pentecoste aconteceu na casa dele. Então ele estava muito ali próximo e foi usado por Deus também de uma maneira grandiosa. O enfoque da fala de cada um dos apóstolos é essa daí. Mateus, ele enfatiza o quê? Os sermões de Jesus. Marcos enfatiza
os milagres realizados por Jesus. Lucas vai voltar os seus olhos mais a respeito das parábolas que Jesus ministrou. E João vai enfatizar a divindade de Jesus. Portanto, aí você já verifica que o enfoque é diferente. Jesus é o personagem mais conhecido e popular das Escrituras. Ele é o mais conhecido e popular das Escrituras. Ele é o centro. Dos 3.779 versículos que há nos 4 evangelhos, mais de 50% deles foram palavras de Jesus. São registros de palavras de Jesus. Portanto, os evangelhos trazem um conteúdo imenso de palavras proferidas por Jesus. Caminhando aí, vamos ver aqui agora a ordem cronológica dos evangelhos. Às vezes dá a impressão de que está na ordem, né? Foi escrito primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Entenda isso, a Bíblia ela não está organizada em ordem cronológica. Quem aqui já fez o módulo Bibliologia? Então você já sabe dessa informação. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Embora a não ser o primeiro e o último livro. Gênesis foi realmente o primeiro livro a ser escrito e Apocalipse foi o último livro a ser escrito. Mas no meio ali da Bíblia, ela não está os livros em ordem cronológica, assim como também os evangelhos não estão em ordem cronológica. Aí a gente verifica que o primeiro deles a ser escrito é o evangelho de Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por último João escreveu o seu registro. A gente verifica, portanto, que entre Marcos, entre o primeiro e o último registro, há cerca aí de 30 anos de diferença de tempo, 30 anos de espaço de tempo. É muito tempo para poder contar uma mesma história sobre outra ótica e com outro propósito. Mas a gente vê aí que eles foram escritos em um decorrer extenso de tempo. Prosseguindo aí, você já ouviu essa expressão, evangelhos sinóticos? Quem já ouviu essa expressão? O que é evangelhos sinóticos? Isso aí, ó. Evangelho sinótico é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e em algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Evangelhos sinóticos é o registro, então, desses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles abordam alguns fatos, eles replicam, cada um deles, alguns fatos da história de Jesus, fatos semelhantes. E, às vezes, utilizando até mesmo as palavras, repetindo as mesmas palavras que foram ditas. São sinóticos porque, realmente, sinótico, conecte isso aí, semelhança. São muito semelhantes nas histórias. Quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, a gente realmente verifica muitas histórias em comum ali acontecendo. E essas histórias em comum estão demonstradas nesse quadro aí, ó, a relação entre os evangelhos sinóticos. Isso aí vai ter lá no seu resumo, é só para você ter uma ideia. Por exemplo, ali no centro, Marcos está em cima porque o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Marcos, ele contém 76% do evangelho de Marcos, ele corresponde a 41% de Mateus e 41% de Lucas e 45% de Mateus. Então, tem em comum entre eles esse conteúdo desse tamanho. Então é muita coisa que tem em comum. A gente verifica aí entre Marcos e Lucas, a relação entre Marcos e Lucas é de apenas 1% lá. O que Lucas escreveu em consonância com Mateus corresponde a 25%. O que é exclusivo, que só encontra-se no livro de Marcos, apenas 3%. Em Lucas já vai ver um conteúdo maior, porque o livro de Lucas é mais extenso. 35% da história de Jesus que está registrado no livro de Lucas só existe em Lucas. Você não vai encontrar em local outro nenhum. E 20% de Mateus só consta no livro de Mateus. Então é muito interessante a gente ter uma visão desse quadro, porque ele nos dá uma visão panorâmica da ordem dos evangelhos.
conteúdo de cada um e dessa sinonímia aí entre esses 3 primeiros livros. Seguindo aí, o mundo dos evangelhos. Quando Jesus nasceu, qual império que dominava o mundo? Roma, o Império Romano. Essa daí é a figura do Império Romano no seu apogeu. Quando ele já estava realmente, foi o ápice do Império Romano. A gente verifica, retomando um pouco na história para você se situar, quando o povo de Israel é levado para o cativeiro, qual era o império que dominava? O Império Babilônico, lembra? Os judeus foram levados lá para a Babilônia, Daniel estava lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles eventos ali registrados no livro de Daniel estavam na Babilônia. Foi o primeiro grande império que existiu, que dominou realmente o mundo daquela época ali. Depois, o Império Babilônico, ele ruiu, como todo império tem um fim. Todo império tem um fim. A não ser o reinado de Jesus Cristo, meu querido, todo império tem um fim. Toda potência que existe, uma hora ela vai ser sobrepujada por outro. Isso é assim na história humana. O Império Babilônico dominou tudo que existia. Mas ele ruiu, e depois dele seguiu o Império Medo-Persa. Muito bem. O Império dos Persas, o Império Medo-Persa, que dominou também todo aquele mundo que existia na época. Depois do Império Medo-Persa, o Império Grego. Grécia dominou, Alexandre o Grande dominou o mundo também por completo, mas depois ele também ruiu. E aí surgiu o 4º império da história, que é o Império Babilônico. Império Romano. Império Romano. Começou ali por volta do ano 735 a.C., depois de 500 anos de guerra, tornou realmente um império poderoso, gigante. A gente vê aí ele abrangendo lá desde a Europa, ali o leste europeu, o norte da África e ali a região da Palestina ali. Era o mundo daquele tempo, Então dominou tudo que existia. O primeiro imperador, Caio Júlio César Otaviano Augusto, o primeiro grande imperador. O seu reinado foi ali de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, o imperador romano daquele tempo era esse homem aí. Essa informação é importante para você. Você vai fazer uma prova, você sabe disso. Então, anote aí, registre aí. Caio Júlio César Otaviano Augusto, imperador romano do tempo em que Jesus nasceu. A gente vê aí algumas informações agora de maneira mais peculiar. Jesus nasceu durante o reinado, portanto, de César Augusto. Está lá em Lucas, capítulo 2, verso 1, a gente encontra esse registro aí. E o rei da Judéia, quem era? Herodes. E aí você tem que entender, porque a Bíblia replica essa nomenclatura, rei, era rei. A gente fala, não, mas o rei era o Herodes ou o rei era o César Augusto? O rei do império, o imperador era César Augusto, mas ele estava lá onde? Estava lá na Itália, estava lá em Roma. Como que fazia para poder administrar essa terra toda? Ele nomeava, assim como a organização política nossa hoje é muito semelhante à organização política romana. Hoje nós temos a centralidade do governo na pessoa do presidente. Mas o presidente está aqui em Valadares? Não. O governo é dividido através o governo nacional, né? Aí é dividido pelos governadores e pelos prefeitos. É muito semelhante à organização romana. Então, o imperador César Augusto, ele nomeava para determinadas localidades pessoas para poder representar ali o governo. E essas pessoas naquela localidade recebiam o nome de rei, porque ali, na verdade, ele era o rei daquele lugar. A primeira e a última palavra era dele. Quem decidia era ele. Ali na região da Judéia, portanto, quem governava, quem administrava o Império Romano naquela região era Herodes. Maluco Herodes. Maluco. Quando a gente for estudar Mateus, a gente vai ver a respeito de algumas características de Herodes. Herodes, ele era tão obcecado pelo poder, ele era tão inseguro em relação a perder o seu trono, que ele teve
a capacidade de mandar matar os 2 filhos dele, só com receio deles tentarem levantar e tomar o seu lugar. Os meninos, o registro da história diz que os filhos dele ele mandou os meninos para estudar em Roma, e depois de os meninos um tempo lá em Roma, mandou uma ordem lá para que matasse eles, porque estava com receio deles voltar e tomar o trono no lugar dele. Então era um camarada obcecado. A gente verificar o que ele fez no tempo de Jesus. O que ele mandou fazer ali para impedir o nascimento do Messias? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso é coisa de gente normal? Não é coisa de gente normal. Isso é coisa de realmente um maluco, de um louco. E teve a capacidade de mandar matar, inclusive, os próprios filhos. Então, portanto, era ele que governava nesse tempo. O rei da Judéia era Herodes. A morte e ressurreição ocorreu durante o reinado de Tibério César, que reinou ali na região da Judéia de 14 a 37 depois de Cristo. E a Palestina esteve sob o jugo dos romanos de 63 antes de Cristo até 135 depois de Cristo. Na próxima a segunda aula, a terceira aula, na verdade, essa é a terceira aula, quando a gente for estudar Mateus, a gente vai estudar o que quem estudou bibliologia aqui já viu, a respeito do período interbíblico ali. A gente vai trazer algumas informações de fatos que aconteceram aqui na região da Judéia neste período. Seguindo aí, as condições sociais e econômicas do primeiro século eram semelhantes dentro da sociedade pagã e da sociedade judaica. Às vezes a gente imaginava que os judeus tinham um padrão de vida, de conduta, por ser o povo de Deus, um padrão diferente, mas infelizmente não. Deus, quando planejou esse povo, queria realmente um povo separado. Isso que nós cantamos aqui, essa última música. Um povo separado, um povo achegado a si, um povo que tivesse um padrão de vida diferente dos pagãos, diferente daqueles que não tinham a aliança com Deus. Mas a gente vê que na história esse povo desvirtuou, negligenciou, na verdade, toda a ordenança e tudo aquilo que o Senhor havia estabelecido de proximidade, de relacionamento entre ele e aquele povo. A aristocracia aqui era uma aristocracia opulenta, os pagãos ricos eram os proprietários de terras e políticos, os judeus ricos eram sacerdote, rabino, e a sociedade era composta por classe média, pela plebe, que eram as pessoas comuns do povo, por escravos e por criminosos. Muito escravo, muito escravo. Augusto preparou o mundo para um avivamento literário. Realmente isso foi o Império Romano teve grandes feitos, e a gente vai ver aqui alguns deles, a começar pela literatura, que desenvolveu tanto a literatura clássica, as artes desenvolveram, a literatura desenvolveu. A gente vê aí, e ainda hoje Roma é conhecida por suas façanhas arquitetônicas. Porque é muito impressionante hoje a gente olhar para as coisas que esse povo construiu em um tempo que era a Idade da Pedra, um tempo onde não se havia recurso e nem conhecimento tão avançado de engenharia, por exemplo. Como que esse povo consegue construir coisas tão impressionantes como o Panteão, como o Coliseu? Como que faz uma construção daquele tamanho ali num tempo que não tinha muita noção de fundação, de construção, de edificação? Realmente foi um povo que evoluiu muito nesse sentido, naquele tempo, por isso que foi a maior potência daquele tempo, porque desenvolveu de uma maneira impressionante. Até hoje a gente admira essas construções, essas realizações, a pensar que isso aconteceu num tempo tão remoto e de tanta escassez de recursos. As línguas que se destacavam no mundo de Roma, naquele tempo do Império, eram esses 4 idiomas aí: latim, o grego, o hebraico e o aramaico. A turma de bibliologia já está afiada nisso aí. O Antigo Testamento foi escrito em qual idioma?
maior parte em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Aramaico era um dialeto que era falado principalmente ali pelos mais pobres, Era um dialeto, era o popular, era o linguajar popular do povo na época, o aramaico. O Novo Testamento já foi escrito em quê? Já foi escrito em hebraico e grego, principalmente em grego. Grande maior parte em grego. Por quê? Grego era o quê? A língua do tempo. O grego era a língua mundial daquele tempo. Era o dialeto mundial que todo mundo no Império Romano falava. Por quê? Eu vou falar isso aqui principalmente ali em Mateus, quando a gente for estudar Mateus, a respeito da plenitude dos tempos. Você vai me ouvir falar essa expressão lá em Mateus, plenitude dos tempos. Deus controla tudo, meu querido, e dá prazer a gente estudar a história para a gente poder verificar isso com os olhos. A plenitude dos tempos é o momento exato onde o Senhor Jesus veio para poder nascer, porque o mundo estava todo preparado para isso. Estava tudo, Deus preparou a história do mundo, a promessa feita lá atrás em Abraão, a promessa feita lá atrás em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Eva, da tua semente nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Foi feito lá atrás, e aí Deus vai desenvolvendo a história da humanidade, culminando para esse tempo aqui. Por exemplo, uma das coisas óbvias que a gente vê, a língua. O Império Grego, que foi o terceiro da história, Alexandre determinou que todo mundo no império dele deveria falar o seu idioma. Todo mundo deveria falar. Então o Império Grego foi alargando suas fronteiras e o idioma foi sendo imposto às pessoas, aos outros povos, às outras nações. Eles eram obrigados a aprender a falar o grego. Então o mundo inteiro passou a falar um idioma só. Olha só como é que Deus está agindo. Porque na hora que Jesus Cristo viria com a sua mensagem, com a sua palavra, o mundo inteiro precisava de entender o que ele falava. Isso meu querido, plenitude dos tempos. Uma outra obra que Deus aqui usou, esse povo, estrada. O desenvolvimento do evangelho nos tempos de Jesus, principalmente dos apóstolos, aconteceu de uma maneira muito rápida, porque havia estrada. Precisava de estrada para poder locomover. E o povo romano foi o que melhor se desenvolveu e se aplicou em construir estradas. Esse aqui é um retrato da Via Ápia, uma estrada de 300 quilômetros que existe até hoje. Até hoje. Sabe, então, o Império Romano, ele abriu, foi de infraestrutura, e foi o império que se dedicou à infraestrutura. Então, criou estradas à torta e à direita. E isso foi muito útil no tempo dos apóstolos, porque quando acontece ali no ano 70, depois de Cristo, um pouquinho antes do ano 70, logo depois ali, Jesus morre, ressuscita, é assunto ao céu, acontece ali o Pentecostes, 50 dias depois, o evangelho começa a crescer, a borbulhar de uma maneira intensa ali em Jerusalém, e o que acontece logo em seguida, quando surge o personagem Saulo? A perseguição. Saulo começa a assolar os cristãos, e vai assolando e vai perseguindo. O que eles fazem? Todo mundo sai de Jerusalém. E sai através de quê? De estrada. E por onde esse povo vai caminhando, eles vão fazendo o quê? Levando o evangelho. Vão caminhando e vão levando o evangelho. Satanás tentou ali usar a estratégia da opressão para poder oprimir o evangelho, mas na verdade ele deu um grande tiro no pé, porque o evangelho se alastrou como pólvora, todo aquele rei, todo aquele império ali, os judeus foram caminhando e foram indo, os judeus, e logo em seguida a mensagem, principalmente trazida pelo apóstolo Paulo, para os gentios se convertendo, judeus se convertendo ao cristianismo, e o evangelho caminhando por toda essa região aí. Então Deus combina. Via Ápia em Roma. Então Deus coordena tudo, meu querido, dirige tudo, e isso anima a nossa fé, saber que esse Deus que tudo governa, que tudo dirige, que tudo coordena, é o mesmo Deus que preocupa comigo e com você, preocupa com a sua casa, se importa com os seus sonhos, com as suas necessidades, que vê tudo. Seguindo aí, a moral era baixa, infelizmente era um povo de baixa
moral, de baixa moral, sabe? Ainda que existissem pessoas virtuosas, o nível ético em geral era muito baixo. Verifica isso, não é a mesma coisa de hoje. Corrupção no governo, imoralidade sexual, fraude no comércio, superstição na religião. Isso tudo é uma descrição dessa moral baixa lá do povo romano. Tem diferença de nós hoje? Por quê? Porque o homem é o mesmo, só muda o CPF. Só muda o CPF, a gente é igual, na mesma essência, sabe? A maldade do coração do homem que é fruto do pecado, que age em um e que age no outro da mesma maneira, sabe? Então, infelizmente, era assim a conduta desse povo naquele tempo. O mundo religioso lá daquele tempo lá, o cristianismo, a nova fé, o cristianismo teve um princípio repleto de lutas, e as religiões que mais se destacavam naquele tempo ali são essas 4 religiões aí: o animismo, o culto ao imperador, as religiões místicas e a prática de ocultismo. O animismo é a religião onde se materializa, se busca materializar a pessoa do Deus a que ele se adora, a que é adorado. Sabe, e ali o fazendeiro, ele vai, por exemplo, adorar o sol, vai adorar a lua, vai adorar a terra, sabe, vai materializar. O guerreiro, o soldado, vai procurar a adoração aos deuses da guerra. Então, é o homem procurando materializar coisas para ela devotar a sua adoração. O culto ao imperador, a pessoa do imperador era realmente venerada. O imperador era venerado como um deus, realmente. As religiões místicas, adeptos que adoravam aí os mortos, a necromancia, né, que era uma prática muito comum aqui de religiões místicas, e a prática do ocultismo também se destacava nesse tempo. Seus adeptos observavam credos e ritos misteriosos, praticavam magia negra, prediziam o futuro através de entranha de animais. Então, isso tudo é práticas comuns aí do ocultismo. Sim, sacrifício de pessoas, isso está mais ligado aí às religiões místicas aí. O diabo, ao longo da história, ele sempre utilizou de 2 estratégias para poder fazer resistência ao cristianismo. A primeira delas, perseguição. A primeira delas é a perseguição. Sabe, tentar oprimir o movimento cristão, tentar oprimir as pessoas, perseguir, que é algo que a gente vê lá desde os tempos dos primórdios aqui, ali com Saulo, e depois no ano 70, quando Jerusalém é queimada, Nero, um outro maluco, oprime os cristãos de uma maneira tão intensa, que a história registra que Nero perseguiu cristãos, amarrava eles em um poste e tacava fogo, iluminou as ruas de Roma, fazendo cristão de tocha. De tamanha a insanidade desse homem, um grande perseguidor. E ao longo da história a gente vê, e até nos dias de hoje, a gente viu agora recente o Estado Islâmico cortando o pescoço de cristão, matando cristão, perseguindo cristão. Hoje nós temos inúmeros irmãos nossos de fé que está preso em masmorra na Coreia do Norte e em inúmeros outros países ali da janela 10/40, onde a perseguição ao cristão ela é muito intensa. Então, até hoje, existe essa estratégia dele. E a segunda estratégia é fazer a resistência através de heresia. Tentar implantar uma mensagem contaminada, uma mensagem distorcida, distorcer a palavra da verdade para transformá-la em verdade. Porque uma verdade torcida, ela é uma inverdade. E ele utilizou diversas filosofias e crenças, até mesmo nesse tempo aqui de Jesus para poder trazer essa distorção. O animismo foi uma delas. O gnosticismo, João dedica a escrever o seu livro para combater o gnosticismo, porque estava de uma maneira tão intensa, entrando até mesmo dentro das igrejas daquele tempo, que João escreve lá no ano 90 um livro inteiro para poder combater essa filosofia que estava contaminando os princípios do povo de Deus. Então a gente vê que essa estratégia do diabo utilizada naquele tempo e até mesmo nos dias de hoje. Quanta coisa a gente vê hoje tentando entrar na igreja para contaminar a nossa mente, para distorcer a palavra da verdade, para poder tentar flexibilizar os princípios do evangelho. Quanta gente não vê disso? Pessoas ou
ou pensamentos ditos que são levantados para dizer, não, a Bíblia diz assim, mas eu entendo um pouco diferente. Está escrito na Bíblia desse jeito, mas eu interpreto um pouco diferente. E aí, com essas interpretações, vão distorcendo a palavra da verdade. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado com o que você lê e com o que você ouve. Hoje a gente tem acesso a muito conteúdo, graças a Deus por isso. Mas a gente tem que ter o receio, tem que ter a cautela, na verdade. O que você está ouvindo? E comparar sempre com a Bíblia. O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo essa pessoa falar, ou o livro que você está lendo, está de acordo com a Bíblia? Então tenha muito cuidado, porque a heresia ela vem de uma maneira muito sutil, às vezes quase imperceptível. Então a gente precisa de realmente saber, buscar sempre conhecer a fonte, quem é que escreveu, quem é que está falando, qual que é a origem, sabe, para a gente não ser contaminado. Mas vamos seguir adiante aí. Religiões místicas eram religiões que adoravam pessoas falecidas, era a prática da necromancia, hoje a gente chama isso de necromancia, culto aos mortos, sabe, buscar relacionamentos com mortos, com espíritos ligados a mortos, está ligado nessa área aí. O cenário judaico, como que estava o cenário judaico nesse tempo aí? O judaísmo no primeiro século da era cristã era uma religião baseada na revelação de Deus através das escrituras, isto é, da lei e dos profetas. O Antigo Testamento, a base do judaísmo era o Antigo Testamento, o registro dos profetas, o que estava constando ali, e da lei de Moisés, que era a Torá. Para entender bem o Novo Testamento, é importante estudar e conhecer o judaísmo, de onde o cristianismo se originou. Mas o judaísmo aí com enfoque na questão da lei de Moisés, que é ali o Pentateuco, e da Torá, que aqui é também conhecida como Torá, e do registro dos profetas. Tudo aquilo que os profetas deixaram registrado. O cristianismo culminou, a base do cristianismo é tudo isso, porque todo esse registro que o Senhor Deus deixou ali no Antigo Testamento, culmina agora na pessoa de Cristo. Então, toda a mensagem do Salvador, ela veio anulando aquilo que estava escrito? Não. Jesus não anulou a lei, Jesus não falou nada de diferente do que os apóstolos escreveram, do que os profetas escreveram. Porque aquilo que eles disseram estava se referindo justamente a Jesus. Prediziam a vinda do Messias, prediziam aquele que viria para poder resgatar o povo de uma maneira geral e definitiva. A história dos judeus inclui guerras, fugas, exílios e a influência humana de nações pagãs. Isso é também um contexto aí desse povo judeu. Nunca existiu um povo tão perseguido. Meu Deus do céu, esse povo já era para ter acabado há muito tempo atrás. Não acabou por quê? Tantas nações mais poderosas, tanto povo belicamente mais forte, deixou de existir ao longo da história. Os assírios, por exemplo, queridos, os sírios, eles deixaram de existir. O povo era mau, Eles dominavam, as nações que eles dominavam, eles gostavam de praticar maldade, crueldade. Era um povo cruel, os sírios. E eram fortes, muito fortes. Deixaram de existir. Acabou. Não existe o povo sírio. Não existe o povo sírio. E aqui esse povo judeu, pequeno, a terra pequena, seca, árida, no meio do nada, e o povo sobrevive a isso tudo. É mão de Deus, querido. É a mão de Deus. É Deus que sustenta. É a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Vou constituir de você uma geração, vou te constituir um povo através de você, e eu vou estar aliançado com esse povo. É a promessa de Deus que cumpriu e se cumpre até hoje. Até este ponto da história, o templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração para os judeus. Lembra-se ali que Salomão, quando constrói o templo, o povo se reunia ali para poder orar, para buscar a Deus. Mas com o cativeiro, o povo é levado para a Babilônia, e lá eles não tinham mais templo para poder orar, não tinham mais templo para poder se reunir para reverenciar o Senhor. E eles tiveram que procurar uma forma agora, se virar. Não tem um templo? Então vamos reunir em casas, vamos reunir em locais. E aí, em razão disso, surgiu a sinagoga.
no registro aí do Novo Testamento, a gente vai ver muito falar a respeito desse termo, das sinagogas. Porque a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam agora para poder estudar a lei, para poder estudar a Torá. E a sinagoga era muito importante para o judeu, porque ali era onde se resolviam todas as questões, era um centro social e educacional da comunidade, era onde o conhecimento era transmitido, onde os anciões ficavam e as decisões ali do povo eram tomadas na sinagoga. Então tinha uma importância muito grande. E a figura do sacerdote que existiu lá no Antigo Testamento, agora ela é outra figura, passa a tomar relevância dentro da sinagoga, que é a figura do rabino. Isso aí é uma figura de uma mesquita. É a foto de uma mesquita, para você ter de uma sinagoga, na verdade, não de uma mesquita, de uma sinagoga, que são construções assim, desse tempo, uma casa normal, uma edificação normal. Uma edificação normal. Existem vários formatos, se você procurar lá no Google, sinagoga, tudo quanto é formato, tudo quanto é tipo de prédio, como igreja. Vários formatos de igreja, sinagoga tem a mesma aparência. Dentro do judaísmo havia várias seitas, e as duas principais eram essas daquele tempo. A dos fariseus e a dos saduceus. Os fariseus eram tradicionalistas e a lei tinha um grande valor para eles. Muitos eram virtuosos, eles se achavam virtuosos aos seus próprios olhos, porém, quanto ao comportamento espiritual, realmente eram hipócritas. Tanto é que Jesus os compara a quê? Sepulcro caiado, vocês são hipócritas, vocês dizem que guardam a lei, mas na verdade querem impor a lei aos outros e vocês mesmos não cumprem a lei. E os saduceus também eram de menor número, mas de grande influência política, porque governavam a vida civil ali nos dias de Herodes. Os dois, não, da mesma maneira. Guardavam a lei, mas diziam que guardavam a lei, eram os donos da verdade, porque a lei ficava no templo e eles que eram aqueles que detinham a lei para transmitir esse ensinamento. Mas eles transmitiam ao povo, queria que o povo cumprisse e vivesse a lei, mas eles mesmos não carregavam, não queriam ter o compromisso com isso. Comparando os 4 evangelhos, a gente vê aí Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 testemunhas diferentes, independentes entre si, todas, porém, tendo por objetivo a apresentação do Salvador aos homens. A gente verifica aqui que esses 4 homens, eu repito, 4 visões diferentes. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João não é cópia um do outro. Embora Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito, e possivelmente Mateus, Lucas e principalmente João, que escreveu quase 30 anos depois, seguramente eles tiveram conhecimento dos primeiros registros, dos primeiros escritos, mas um não se trata de cópia do outro, porque foram escritos pela inspiração do Espírito Santo com um propósito e uma finalidade diferente para cada um deles, e a apresentação é diferente. Não há contradição em nenhum momento a gente encontra isso. Cristo é figurado no Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 7. Abra alguém, por favor, esse texto aí. Apocalipse 4, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Apocalipse 4, 7 traz a descrição de 4 criaturas viventes, que correspondem à significação dos 4 evangelhos e a sua apresentação e a apresentação de Cristo. Os 4 seres viventes são esses daí que nós vimos. O primeiro ser vivente é o semelhante ao leão. O Evangelho segundo Marcos apresenta essa imagem, dá para você ter uma visão melhor. Mateus apresenta Jesus, a figura de Jesus lá em Apocalipse como leão. Por que como leão? Quem é o rei da selva? É o leão. Ismar, a gente vai ver em Mateus, que Mateus quando escreve aos judeus. E o objetivo dele é apresentar Jesus como o rei dos judeus.
como o rei dos judeus. Mateus vem no seu livro dizer o seguinte, em alguns versículos ali, não tenho registrado aqui. Não tenho registrado aqui. O livro da geração, por exemplo, ele diz o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, ele procura relacionar Jesus, ele procura relacionar todos os escritos dos profetas e da lei. Ele vem dizer, olha, povo judeu, tudo aquilo que os profetas falaram há tantos anos atrás, profeta Isaías principalmente, que falou cerca de 700 anos antes de Cristo, foi o tempo do profeta Isaías. Tudo aquilo que foi dito por Isaías e pelos demais profetas se referia ao Messias, e esse Messias é esse Jesus que está aqui caminhando e que caminhou entre nós agora recente. Toda a mensagem do livro de Mateus tem esse propósito, mostrar para o povo judeu que o rei, que Jesus realmente era o rei prometido há tanto tempo atrás, o libertador, aquele que viria para promover um reinado eterno, era Jesus Cristo. Essa é a finalidade e o propósito. Por isso que a figura do rei é relacionada lá em Apocalipse com Jesus. Marcos, a gente viu lá em Apocalipse que apresenta a figura, lá em Apocalipse traz a figura de um boi, de um animal. E Marcos, ele escreve o seu evangelho com a finalidade de apresentar a obra de Jesus. O evangelho segundo Marcos é considerado o evangelho do servo de Deus. Por quê? Porque Marcos, a gente vai ver lá, quando estudarmos o seu livro, ele escreve destinado, o seu livro é destinado aos judeus que estavam em Roma, aos judeus romanos. Roma é o império. O império é servido de súditos. Se tem um imperador, tem que ter súdito. E Marcos apresenta Jesus justamente como esse servo, como aquele que veio para poder servir e não ser servido. O animal, o boi, ele é utilizado pelo homem para quê? Como servo, como um instrumento, não é isso? Na terra, quem é ligado à terra sabe disso, se usa o animal para poder arar, se usa o animal para poder girar o moinho, para nos servir. E Jesus, ali no Evangelho de Marcos, ele é apresentado com essa conotação. Por isso que Marcos dedica o seu livro mais a registrar os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, a obra de Jesus, as realizações de Jesus. Marcos não se dedica a escrever a registrar sermões, a registrar os ensinamentos, a registrar parábolas. Não, o enfoque dele é a obra. O que Jesus fez? O que Jesus construiu? O que Jesus realizou? Por isso que a maior parte do seu livro está recheado ali de milagres, realizações, feitos. Lucas aponta Jesus como filho do homem. Por isso a figura do homem, o rosto lá em Apocalipse, o rosto como de um homem. O evangelho de Lucas é o evangelho do filho do homem porque tem o propósito de apresentar Jesus como homem. Para poder falar, olha, ele era Deus, mas ele era um homem, ele era Deus encarnado no homem. Viveu, trabalhou, sofreu, padeceu, era homem, não era um espírito, era um homem com quem nós andamos, um homem que comia, um homem que tinha sede, um homem que teve dor, era um homem, mas era um homem, era o Filho de Deus. Ele tem essa finalidade. E o quarto ser vivente, que é a águia, apresentada lá em Apocalipse, João apresenta Jesus aí como o Filho de Deus. O Evangelho segundo João é o Evangelho do Filho de Deus. Jesus se assemelha à natureza da águia, aquele que voa e que nos leva à altura. A águia é o animal que domina os céus, é aquele que tem a maior habilidade, os voos mais altos, é realmente o Senhor dos ares, o animal é a águia. E João tem esse propósito de apresentar agora Jesus como aquele que tem todo o domínio, com todo o poder, aquele que estava desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era. Ele era o Verbo, ele próprio, esse Jesus, era Deus. Era Deus. Bom, portanto, para a gente poder já encerrar, o propósito de cada escritor. Aí eu disse, Mateus escreve aos judeus, escreve aos judeus cristãos, Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve aos gregos, aos gentios,
de uma maneira ampla, e João escreve o seu livro destinado a toda a igreja cristã, toda a igreja, ali no tempo que ele estava em Éfeso. E eu repito, principalmente, por que a toda a igreja? Porque a sua mensagem tem o propósito de combater uma heresia que surgiu no meio da igreja de uma maneira muito intensa naquele tempo, chamada gnosticismo. Era uma mistura de filosofia com crença, e aí faz-se uma miscelânea de coisas, e isso estava sendo introduzido ali. Para a gente terminar, características de Cristo segundo cada escritor. Mateus apresenta Jesus aí com um caráter profético. O livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, caráter profético, por quê? Porque Mateus tem a finalidade de apresentar ao povo, ou de dizer ao povo, que a profecia que foi dita lá atrás, a profecia que foi dita, que foi feita lá a Abraão, há tantos anos atrás, que de ti faria uma grande nação, e que te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que todas as famílias foram benditas? Através de quê? Através de Jesus. A humanidade veio a ser abençoada de uma maneira agora geral, ampla e restrita, através de Jesus. Então, portanto, essa promessa feita lá em Abraão, a promessa feita depois a Davi a respeito do que eu comentei aqui, do reino, um reinado sem fim, todas essas promessas, todas essas profecias, todas essas palavras que foram ditas lá atrás, vêm agora a ser culminadas em Jesus Cristo, o Rei prometido, o renovo de Davi. Marcos atém-se aí ao caráter prático de Jesus. Como eu disse aqui, Marcos tem a finalidade de apresentar as realizações, os feitos, a obra de Jesus, os milagres de Jesus. Por isso lá ele narra eles com tanta descrição, com tantas, assim, descrição mesmo, com detalhes mais profundos no Evangelho de Marcos, porque apresenta que é enfocar essa questão da obra, da realização. Lucas destaca o aspecto histórico aí do Messias. A vida de Jesus é narrada com uma grande beleza e com grande perfeição. Quando estudarmos Lucas, veremos isso. Lucas foi o primeiro grande historiador do Evangelho, da era cristã. Lucas era um médico que se dedicou a ser um historiador, a registrar coisas a respeito de Jesus. Não conviveu com Jesus, não foi do tempo de Jesus, mas ele decidiu doar a sua vida e foi lá para a região da Judéia, morar lá e fazer uma pesquisa, entrevistar pessoas, conversou com os apóstolos, conversou ali com os familiares de Jesus, para ir poder depois escrever a Teófilo sobre esses registros. Por isso ele escreveu com tanta riqueza de detalhes, um evangelho lindíssimo, lindíssimo. A gente vai estudar os detalhes dele quando formos estudar Lucas. E por último, João, que enfatiza as características. Alguém disse alguma coisa? Não? E por último, João, que enfatiza aí a característica espiritual de Jesus. Alguns fatos são relatados apenas neste evangelho. Quando estudarmos João, também veremos isso. O primeiro ano do ministério só está registrado lá, os grandes ensinos sobre o Novo Testamento, de que água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, esses ensinamentos de Jesus só estão registrados no livro de João. Não tem outro local registrado isso. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. João capítulo 20, verso 31, ele diz que estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Ufa! Graças a Deus, chegamos ao fim. Vamos encerrar por aqui e continuaremos. Ah, tá. Todos assinaram a lista de chamada? Todos assinaram? Então tá bom. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Senhor meu Deus, obrigado por esse tempo aqui. E eu lhe peço que todo esse ensinamento, meu Deus, registrado aqui nos evangelhos, o Senhor nos dê graça, meu Deus, para podermos irmos assimilando. Meu Deus, tudo isso que transmitimos aqui, meu Deus, fala conosco, Espírito Santo. Faça essa palavra produzir fruto aqui no coração de cada um de nós e que possamos viver a verdade dos evangelhos. Muito obrigado, meu Deus, por esse registro tão maravilhoso da vida de Jesus através destes homens que foram usados pelo Senhor, para que hoje, ó Deus, a gente pudesse ter
essa mensagem de tanto valor para as nossas vidas. Muito obrigado. Confirma, eu lhe peço essa palavra aqui no coração de cada um dos meus irmãos com sinais e prodígios do Senhor. Em nome de Jesus, amém.